Na era do streaming e das redes sociais, onde a gente tem acesso fácil e rápido a qualquer conteúdo, colecionar mídias físicas tem muitas vantagens. Vem comigo e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Salve amantes da arte e da tecnologia, eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado, o artista invisível, e hoje vamos falar um pouquinho sobre coleção de mídias físicas. Ontem à noite, era um sábado à noite, eu estava dando uma organizada nas minhas prateleiras e nas minhas gavetas aqui de coleções de mídias físicas e estava refletindo sobre alguns fatores que eu achei interessante a gente conversar um pouco sobre eles, e eu queria expor o meu ponto de vista sobre essas questões. Primeira coisa que me chama a atenção e que eu estava refletindo também sobre isso enquanto eu arrumava a minha coleção é o quanto colecionar pode ser uma coisa calmante. Para mim, que sou um cara muito ansioso e por questão profissional eu tenho que lidar muito com prazos, com estar sempre fazendo tudo muito rápido. Eu trabalho com edição de material gráfico, principalmente livros, então a gente acaba tendo aquela cultura de estar sempre com pressa, sempre tendo que fazer tudo rápido, sempre muito preocupado. E eu percebi que o momento em que a gente para organizar a nossa coleção, catalogar, imprimir alguma capa que talvez a gente precise a mais, organizar uma caixinha, trocar uma caixinha, tudo isso faz bem pra gente porque acalma a mente. Então tem todo esse lance psicológico. Muita gente critica quem gosta de colecionar mídias físicas, dizendo: mas isso tu pode acessar a qualquer hora no YouTube, em algum serviço de streaming. Sim, pode, mas também tem muita coisa que a gente já não acha em streamings. Pra gente que gosta de mídias mais antigas, de produções mais antigas, eu nasci em 1980, tô com 45 anos, então eu peguei toda a transição do VHS para o digital, passei pelo DVD, pelo Blu-ray, e eu sempre tive o hábito de fazer uso dessas tecnologias todas, e também no áudio, desde o cassete ao vinil, ao CD, todas são mídias, todas são formas de consumir cultura que eu ainda pratico no dia a dia, que eu agreguei isso ao meu estilo de vida, e são coisas extremamente prazerosas. Então justamente esse prazer da coleção da mídia física e do uso dela para a gente consumir, tudo isso faz do colecionismo de mídia física uma coisa calmante. Outro ponto legal da coleção de mídias físicas, principalmente no quesito psicológico e também relacionado um pouco ao efeito calmante já falado anteriormente, é a questão de que desenvolve a nossa concentração e a criatividade. No momento que a gente está organizando as prateleiras, organizando as gavetas, catalogando ou deixando em ordem os CDs, os DVDs, a gente desenvolve então a nossa concentração e a criatividade no sentido de saber definir onde vai cada tipo de mídia, botar cada uma no seu lugar, e também é um momento em que a gente pode curtir outra vantagem da mídia física, que é ter o produto na mão, poder tocar ele e ter o prazer de abrir o encarte, de olhar o estado da mídia em si, de ler as letras, de ler os créditos de produção, tudo isso que a mídia física nos gera. Então quando a gente tá nesse momento de organização da coleção, a gente exercita muito a nossa concentração e a criatividade. Isso faz super bem tanto para o desenvolvimento do cérebro quanto para o psicológico e para a gente se sentir melhor. Um ponto que eu acho interessante, que é muito debatido também, já assisti muitos vídeos sobre isso, é a diferença entre colecionar e acumular. Cada colecionador tem o seu estilo. Eu sou um colecionador, por exemplo, que eu gosto de ter só o que eu sei que eu vou consumir e que eu sei que eu vou gostar. Claro que nos garimpos às vezes acontece de eu me interessar por algum CD, algum vinil, algum DVD, um Blu-ray, e quando eu
consumo ele, curto ele, às vezes não me agrada muito. Pode acontecer, às vezes acontece, mas nesse caso eu acabo vendendo, negociando, e também é uma forma de alimentar a questão da economia circular. Um produto usado vai passar de uma pessoa para outra, não vai ser descartado, então a gente aproveita a cultura, passa a cultura para frente, ainda favorece a economia e o meio ambiente. Então, no meu caso, eu me considero um colecionador e não um acumulador. Há diferença sim, há aquele ímpeto de às vezes a gente ter bastante mídia, ter mais mídia e querer mais mídia, mas eu acho interessante a gente sempre pensar nesse sentido do que a gente vai realmente consumir e do que realmente vai nos fazer bem. Então, dificilmente, do que eu vejo do pessoal que tem o hábito de ter mídia física, dificilmente há casos de acumulação. Na maior parte dos casos, o pessoal realmente só coleciona, e a coleção tende a ter todos os seus pontos positivos e sempre fazer bem para o colecionador. Quando a gente coleciona mídia física, uma questão bem interessante é a questão de que a gente tem a posse do produto, a posse da mídia em si. É diferente do streaming, que apesar da gente poder consumir, da gente estar pagando o valor pela mídia, eu também pago os meus serviços de streaming, tenho também algumas coisas que eu gosto de assistir pelo streaming, muita coisa boa eu conheci através dos streamings, mas eu acho que a grande vantagem da mídia física é realmente a questão da posse, da gente ter a mídia em si, e também é uma forma da gente se desprender um pouco das redes e ter um momento mais privado. No momento que a gente senta para assistir um DVD, um Blu-ray, ouvir um CD ou ouvir um disco nosso, é um momento nosso, é um momento pessoal. Então a gente não precisa estar conectado à internet, não vão estar sendo coletados cookies, não vão estar sendo coletados dados nossos. Então é um momento bem pessoal. Acho que isso é um diferencial bem interessante da coleção também. Outra coisa interessante que eu acho no colecionismo, eu sinto muito isso na minha coleção de mídia física, é a conexão da pessoa com a mídia. Por que eu digo isso? Porque tem muitas mídias que a gente gosta de ter pelo valor afetivo. Eu tenho filmes, por exemplo, que eu tenho na minha coleção que me marcaram em determinado momento da vida. Eu tenho o filme Cocoon, por exemplo, em DVD, com luva, com boxinho, tudo bem bonitinho. É um filme que muito dificilmente se acha em streaming, eu nunca achei. É um filme que me marcou muito quando eu era criança e eu gosto de ter ele então em DVD. Tem também os Goonies, que é um filme que me marcou bastante na infância, que eu tenho também em DVD. Então tem essa conexão afetiva também entre o colecionador e a mídia. E tudo isso acaba se refletindo e se colocando em prática no momento que a gente está consumindo essas mídias também. Então, essa conexão entre o colecionador e a mídia é uma oportunidade para garantir um momento pessoal de curtir cultura e fazer bem para a mente e para o coração do colecionador. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve no canal para me dar uma força, te torna membro. Vou estar sempre trazendo novidades aqui bem legais em termos de arte e tecnologia. Te agradeço por assistir e deixo o meu grande abraço.